Então hoje nós vamos ver um tema muito importante, de extrema importância, mas igualmente difícil de se lidar, certo? Que nós vamos responder questões como: a Bíblia foi corrompida ao longo da história? Né? Muita gente, a nível popular e a nível acadêmico, vai dizer que a Bíblia foi corrompida, que nós não temos o texto original e tudo mais. E quando nós tratamos dessas questões, nós estamos lidando com uma ciência, com uma área do conhecimento que chama crítica textual, certo? E a crítica textual, ela se aplica a qualquer texto antigo, não somente a Bíblia. Então, o que a crítica textual faz? Ela tenta estabelecer, por meio de métodos e critérios, qual é o texto original de determinado livro. Okay? Isso que é a crítica textual. Então, por exemplo, nós podemos fazer crítica textual em Homero, em Platão, em qualquer literatura grego-romana, literatura hebraica, qualquer literatura que é muito antiga, você pode fazer o trabalho da crítica textual, certo? Que nós vamos ver um pouco hoje. Eu já vou falando para vocês que eu não sou especialista em crítica textual, eu me labuto um pouco mais na interpretação de texto, mas na interpretação do texto bíblico, mas quando a gente vai falar de interpretação, a gente tem que ter um pouquinho, uma mínima noção sobre o texto bíblico, né? A gente deixa isso para os especialistas, mas tem que ter alguma noçãozinha. E eu digo isso para vocês maneirarem nas perguntas no final da palestra, ok? Então vocês não façam perguntas extremamente difíceis, que vai ser complicado, mas na medida do possível. Então vão anotando perguntas, comentários, que daí no final vocês podem fazer, devem fazer. Okay? E eu quero recomendar alguns livros, 5 livrinhos para vocês, se vocês quiserem se aprofundar mais, que hoje vai ser bem introdutório. 2 deles mais fundamentais, mais sim introdutórios, é esse livro do F.F. Bruce, Merece Confiança no Novo Testamento. Okay? É muito acessível, muito baratinho. O F.F. Bruce é um erudito de primeira linha, né? Já faleceu, mas ele vai trabalhar sobre exatamente isso. O Novo Testamento merece confiança, que é exatamente a crítica textual, mas num nível bem popular e bem confiável, na verdade. Okay? Merece confiança no Novo Testamento, é da Vida Nova, se alguém quiser. Esse aqui é da Vida Nova também, chama A Heresia da Ortodoxia, que é do Andreas Kostenberger e Michael Kruger. O subtítulo é o seguinte: como o fascínio da cultura contemporânea pela diversidade está transformando nossa visão do cristianismo primitivo. Então, esses 2 autores, que são muito bons, eles vão tratar sobre se havia uma unidade na época dos apóstolos. Okay? Porque alguns eruditos, como o Bauer, que ele vai refutar aqui, e o Bart Ehrman, eles vão falar que o cristianismo primitivo era tão diversificado, mas tão diversificado, que você não poderia falar em uma doutrina, em uma ortodoxia, em uma doutrina correta. Porque, por exemplo, Paulo falava uma coisa, Pedro falava outra totalmente diferente, aí João falava totalmente diferente, e vários grupos dentro da igreja primitiva, no primeiro século, falavam coisas diferentes e todas elas estavam igualmente iguais. E se você pegar a ideologia pluralista, dos nossos dias e aplicar ao Novo Testamento. Então, esses 2 autores vão refutar essa tese e vão mostrar que havia, sim, uma unidade de doutrina e de ortodoxia já na época dos apóstolos. Okay? E havia, sim, uma diversidade, mas no que é central havia unidade. Okay? Então, esses 2 livrinhos mais introdutórios, e eu tenho mais 3 aqui, que são um pouquinho mais densos. Esse daqui é da SBD, A Origem e a Transmissão do Texto do Novo Testamento, do Wilson Baroch. Okay? Se você quiser ler um livro só sobre crítica textual para ser completo, é esse daqui. Okay? Tem uma versão da Vida Nova, que é a Crítica Textual do Novo Testamento, é o mesmo livro, só que esse é mais atualizado. O autor atualizou, aumentou algumas páginas aí, então esse é melhor. E se você ler em inglês, esse do Stanley Porter, Fundamentals of the Testament Text of Criticism, que são o mesmo livro, eles vão falar basicamente a mesma coisa, só que em outras palavras. E para terminar, esse livro aqui, irmãos, o texto do Novo Testamento também da SBD, é muito bom, só que já é muito difícil, você vai precisar ler esses 4 antes de ler esse, que é do Kurt Aland e da Barbara Aland. O Kurt Aland, pessoal, ele é o maior crítico textual do Novo Testamento do século passado. Okay? Ele é muito bom, todo mundo tem que passar por ele para estudar. E Barbara Aland, adivinha quem é Barbara Aland? Esposa do cara. E Barbara Aland também era doutora em crítica textual do Novo Testamento. Vocês imaginam isso conversando, né?
vamos almoçar aqui discutindo o texto grego do Novo Testamento. E ela é muito importante também. Então, vocês são criança, não imagina o filho deles, né? Então, são dois. Tanto que o texto padrão, o melhor texto do Novo Testamento grego que nós temos, chama Eliá, que é Nestor Aland. Nestor é outro erudito e Aland vem de Kurt Aland, okay? Porque ele fez um avanço muito significativo nessa área. Ok? Então fica esses 5 livros. Vai ter sorteio? Vai, os 5. Só eu vou ganhar. Okay? Então, vamos começar. Vai ter algum slide que vai estar em inglês, porque eu sou muito ruim de fazer slide, então as imagens estavam mais bonitinhas em inglês, eu não consigo passar para o português. Mas essa frase significa: nós podemos confiar no texto do Novo Testamento. Okay? Porque se ele foi muito corrompido ao longo da história, então a gente não pode confiar. A gente vai falar especificamente do Novo Testamento, porque eu não sei nada do Antigo Testamento textual, mas se aplica, mesma coisa. Nós podemos confiar no Antigo Testamento e no Novo Testamento como palavra de Deus? Será que Deus preservou o seu texto? Okay? O cara que eu falei lá, o Bart Ehrman, ele se desviou na fé no doutorado dele no Novo Testamento. E ele é um dos caras que mais atacam a Bíblia a nível popular nos nossos dias. E ele vai dizer uma coisa: que nós não temos o texto original do Novo Testamento. Ele vai falar que nós temos são cópias de cópias de cópias. E não dá para saber se essas cópias são ou não confiáveis. Okay? Ele está certo ao dizer que nós não temos o papel, o papiro em que o apóstolo Paulo escreveu. Isso é impossível, isso não tem nenhum texto antigo. Nós não temos esse papel, esse autógrafo, né, que nós chamamos, né, esse papel original escrito pelos apóstolos. Mas nós temos as cópias, e é com cópias que a crítica textual trabalha. Okay? Então a crítica textual, por exemplo, ela vai pegar todas as cópias que existem e vai comparar todas elas e tentar descobrir ou decifrar qual é o texto original. Então ela é tanto uma ciência, porque ela tem métodos específicos, que nós vamos ver alguns deles hoje, mas ela também é uma arte. Por que é uma arte? Porque nunca vai ser 100% de precisão. Então ela tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Okay? Mas nós vamos dizer que nós podemos ter um grau de 100% de certeza que o Novo Testamento foi preservado. Ok? Então vamos continuar aí. Pode passar. Nós vamos ver 4 coisas hoje, essa noite. Primeiro, o tempo entre o evento e os escritos. Eu vou explicar cada um deles. O número de cópias que nós temos no Novo Testamento. O intervalo de tempo entre a primeira cópia e as outras. Então, o primeiro ponto é entre o evento histórico e os primeiros escritos originais. E o terceiro ponto é entre esses escritos e as cópias. Okay? Nós vamos ver que tem um padrão de critério para analisar. E 4, qual é a precisão dessas cópias, que é o acho, mais importante, né? Se essas cópias são ou não confiáveis. Ok? Pode passar, por favor. Então nós vamos ver o tempo entre o evento e os escritos. Pode passar. Eu tirei essa informação desse livro aqui do David Alan Black, que é um estudioso do Novo Testamento, e está em inglês também no slide, mas eu vou falar mais ou menos para vocês o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, eles foram escritos antes do ano 70. Okay? Eu não concordo muito com as datas que ele colocou ali. Eu acho que Marcos foi escrito primeiro, ele coloca Marcos como depois, né? Eu acho que Marcos foi escrito primeiro, Mateus e Lucas se basearam em Marcos para escrever. Mas enfim, ambos, ou seja, os 3 foram escritos antes da década de 70 ou próximo à década de 70. Okay? E já o Evangelho de João, ele foi escrito no máximo no ano 90, mas a gente pode chutar aí 80 ou 90. Isso é um consenso na erudição do Novo Testamento, mas há quem discorde, não tem problema nenhum nisso. O importante é que não passou do primeiro século, os evangelhos. Então vamos pensar o seguinte: se os evangelhos fossem escritos no ano de 110 depois de Cristo, ia ser bem complicado, na verdade, porque aí já não seria a primeira geração que testemunhou aquilo, já seria uma segunda geração. Okay? Tem um historiador de Oxford que ele vai dizer que para se corromper uma história é necessário pelo menos 2 gerações de recontagem daquela história. Então, no primeiro século, que era uma cultura extremamente
não tinha essa mídia que nós temos hoje. Era uma cultura que se baseava no testemunho das pessoas. O testemunho oral e visual era de extrema importância. Nós temos a lei de Moisés já. Se você tem 2 ou 3 testemunhas, você já tem uma coisa como certa, porque a pessoa está testemunhando diante de Deus aquele fato. Okay? Então, os evangelhos eles foram escritos antes do ano 70. Quando que Jesus morreu? Mais ou menos 30, 33 depois de Cristo. Mas Jesus viveu então entre o primeiro ano depois de Cristo e tem um Henrique de 5 anos aí até o ano 30 ou 33, ok? Então se a gente pegar o ano 33 como marco e o ano de, por exemplo, 42 que foi escrito o Evangelho, nós temos aí 9 anos, 10 anos de intervalo, okay? Ou entre João nós temos aí 20, 30 anos de intervalo, okay? Então é um período de tempo muito, muito curto. E além de ser, e isso ponta para a crítica textual do Novo Testamento. Okay? Quanto menor o período entre o evento e o escrito sobre o evento, mais confiável é. Okay? Então esse é o primeiro dado para nós aí. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu entre 48 até 66 mais ou menos. É muito mais próximo, né? Foi até mesmo antes dos evangelhos aí. Muito mais próximo. Okay? E até Apocalipse, que foi o último livro escrito, né? Tem alguns que vão datar de 70 Apocalipse, mas tem gente que data de 90. Você já tem então, mesmo Apocalipse, um período muito curto de tempo. Se a gente pensar em 30, 40 anos, 50 anos, é muito curto o tempo. Okay? Se a gente pensar nos historiadores gregos, por exemplo, que relatavam séculos antes deles. Okay? Então esse é o primeiro dado para a gente aí. Pode passar, por favor. Uma evidência que prova que o Novo Testamento foi escrito muito próximo do evento são as citações dos pais da igreja que eles fizeram do Novo Testamento. Então, se a gente pegar Clemente, que é o primeiro ali, o primeiro carinha bonitinho ali, ele, por volta do ano 95, ele escreveu, ele citou todos esses livros que estão marcados ali, Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, quase a maioria do Novo Testamento. Okay? Inácio ele escreveu por volta do ano de 107 depois de Cristo, ele citou quase todo o Novo Testamento. Okay? E Policarpo também, no ano de 110 também escreveu a maioria, citou a maioria dos livros do Novo Testamento. Okay? Então, se esse pessoal que está na virada do século II já citou todos esses textos, para eles citarem, primeiro eles têm que conhecer, precisa ter sido copiado, ter chegado até ele. Então isso prova de forma absoluta, de forma irrefutável, que os escritos do Novo Testamento foram escritos no primeiro século. Okay? Porque tem gente por ignorância que vai falar que não, que os escritos eram século 2, 3, por exemplo. E colocar lá, o cara escreve no século 2, 3, coloca o nome de Paulo, o nome de João e fala que é dele. Mas isso já prova que o Novo Testamento todinho foi escrito no primeiro século. Ok? Por que os 3 têm barba? Na Grécia Antiga, a barba era sinônimo de maturidade. O senhor Cadeia lá, é a morte deles? É mais ou menos a época que ele escreveu. A que ele escreveu, não é a que eles morreram? Não. Então, beleza aí, pessoal? Primeiro ponto, pode passar dele, por favor. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o número de cópias. Eu quero introduzir para vocês o seguinte: quanto mais cópias nós temos de um documento antigo, melhor. Okay? Então, por exemplo, você tem um documento grego antigo e você tem 2 cópias deles. Muito bom, porque você pode comparar as 2 cópias para ver qual que é o texto original mais próximo. Okay? Vocês entenderam o que é um manuscrito? Sim. Manuscrito é um texto escrito à mão, okay? Copiado à mão, e na crítica textual só vale o manuscrito. Então só vale o que foi escrito até o século XV, XVI, quando Gutenberg, né, inventa a imprensa, quando começa a se imprimir livros, aí já não conta mais. Se conta a cópia manual. Então o escriba, o copista, ele pegava aquele texto e copiava linha por linha. Ok? Então quando a gente fala de número de cópias, essas cópias são manuscritos. Então quanto mais número de cópias, melhor. Quantas cópias nós temos então do Novo Testamento? Ok? Vamos ver aí. Pode passar, deixa. Eu trouxe aí alguns
Tá bem ruim a imagem, né? Mas eu vou falar para vocês, eu vou falar só sobre algum. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, de Platão. Platão foi um filósofo grego do século 3, 4 a.C. Ele escreveu por volta de 427 a 357 e nós temos 7 manuscritos de Platão. Okay? Então nós temos 36 diálogos filosóficos de Platão e nós temos 7 manuscritos para comparar, manuscritos gregos para comparar os escritos de Platão. Okay? Eles têm o original? Nenhum texto de original. Entendi. Que só se tem a cópia. Okay? Deixa eu pegar outro aqui para vocês verem. Aristóteles, foi o discípulo de Platão, né, que nós tanto gostamos desse filósofo. Há 49 manuscritos de Aristóteles. Okay? Já é muito maior do que o de Platão. Okay? Vocês veem como você tem 7 manuscritos de Platão, mas é muito melhor os 49 de Aristóteles para estabelecer qual que é o texto original de Aristóteles. E o Novo Testamento, o último aqui, ó, 5.300. Só que essa imagem, ela está antiga, porque depois que fizeram esse slide já descobriram muito mais. Hoje nós temos 5.842 manuscritos gregos do Novo Testamento. De longe, assim, não dá nem para comparar com nenhum escrito antigo. Então, quando você tem 5.842 manuscritos gregos, para você estabelecer o texto original é infinitamente melhor. Okay? Você tem uma variedade muito grande para você comparar. Viu, desses 5.000, acho que uns 1.000 é de Marcos, né? Uns 1.000 de Marcos. Uns 1.000, né? A maioria, eu acho que num desses livros que eu mostrei, no final ele dá a quantidade e o número de manuscritos de todos os livros separados do Novo Testamento. E parece que de Marcos também é o mais antigo, né? Que acharam. Não, de João. De João? É o P66. A gente vai ver. Pode passar, deixa. Oi. Só aproveitando o slide, mas eu já vi refutando argumentos sobre crítica textual. Por exemplo, Sócrates, ele não tem nada que ele mesmo escreveu e nem que foi copiado por ele mesmo. Né? E mesmo assim as pessoas acreditam mais da existência de Sócrates do que a veracidade da Bíblia. Né? Sim. Esse tipo de argumento também é válido para a gente estar refutando. Sim, sim. O Sócrates, ele foi o mestre de Platão e ele não tem nada escrito. Mas assim, os primeiros diálogos de Platão é só sobre Sócrates conversando com alguém, filosofando. Então a gente tem isso, a gente crê totalmente, qualquer estudioso acredita que Sócrates existiu. E só babaca que não acredita que Jesus existiu, né? Sei lá. Uma coisa assim. Por exemplo, Homero foi, é a Bíblia dos gregos. Escreveu Ilíada e Odisseia. Não tem uma evidência que Homero existiu. Né? E tem muita gente que acredita que Homero é uma coleção de poetas diferentes que se uniram, né, para fazer. Então o Novo Testamento ele é... aqui eu coloquei um gráfico para vocês do número de manuscritos. Então ali naquela tabelinha, a última linha lá é 25.000 no número de manuscritos e a primeira ali vai de 0, 5.000, 10.000. Então vocês veem que todos esses autores gregos, Plínio, Platão, Demóstenes, Aristóteles, Lívio, Tácito, Sófocles, todos os trágicos gregos, eles não passam dessa primeira linha aqui. Okay? Eles têm tipo 4 manuscritos, 10 manuscritos cada um. O Novo Testamento, 25.000. Agora, lembra que eu falei que tinha 5.800 gregos? Só que nós temos também mais 10.000 em latim e mais 9.000 e pouco, que a gente vai ver no próximo slide, em outras línguas, como o copta, né, que é a língua do Egito, como o siríaco e outras línguas antigas, que contam também. A credibilidade dessas outras línguas sem ser o grego é menor? É menor, mas é importante também. Por exemplo, você tem um manuscrito grego do século XIII, que diz uma coisa, e você tem 20 manuscritos em latim do século III, eles vão ter um pezinho aí um pouco maior, se eles discordarem. E se concordarem com o texto grego. Como é que foi para o Egito? Não estou enganado. Não sei. Segundo o Zé, parece que teve um desses que acabou indo para o Egito para disseminar também, e aí foi pronto. Tem que ser de Marcos ou de Alexandria. Aí eu não sei, especificamente, eu não lembro do Eusébio, mas tem. Ok? Pode passar, David. Então, é o que eu falei para vocês, 25.142 manuscritos.
Okay? E estão achando mais. Ah, eu esqueci de falar, se vocês não quiserem comprar nenhum desses livros, são obrigados, coloca lá no YouTube Daniel Wallace, Escola Charles Spurgeon, e já vai aparecer. O Daniel Wallace, ele é a maior autoridade em crítica textual do Novo Testamento vivo. Ele é crente. Acho que ele é batista. E ele deu 10 aulas de 40 a 50 minutos no Charles Spurgeon, o pastor Daniel Roque Albuquerque estava traduzindo, e são aulas fantásticas. Okay? É muito melhor do que essa. O cara é especialista nisso mesmo. Então vocês colocam lá Daniel Wallace, crítica textual do Novo Testamento, vai aparecer lá. E esse Daniel Wallace, pessoal, além de ser um baita erudito em crítica textual, ele tem um grupo dele lá em Atenas, lá na Grécia, procurando o manuscrito. E eles acham, todo mês eles acham os pais deles. Tanto que quando ele veio para o Brasil, ele falou assim: olha, a contagem oficial acadêmica diz que tem tantos manuscritos, mas nós essa semana achamos mais 12 manuscritos. Isso vocês estão sabendo de primeira mão, vocês são os primeiros a saber. O pessoal da escola Charles Spurgeon. Então ele é muito bom, vale muito a pena ver. Okay? Pode passar, David. Então o terceiro ponto é o tempo de intervalo entre o escrito original, que a gente viu lá que é no século I, no Novo Testamento, e as primeiras cópias. Pode passar, por favor. Nós temos alguns manuscritos. Esse manuscrito primeiro aí chama John Highland. Ele foi achado no Egito, né, vocês falam no Egito aí, no ano de 125 a 130, e ele contém João 18, uma parte de João 18. Então, vocês veem, ano 125, João foi escrito por volta do ano 80, você tem aí 50 anos de diferença entre o escrito original e a primeira cópia. É muito pouco tempo, pessoal. A gente vai comparar com alguns textos gregos, de outros autores gregos, a gente vai ver que é absurdamente diferente, a diferença é muito grande, ok? E tem alguns outros manuscritos do ano 150, do ano 200, e esses dois últimos aqui, pessoal, o Códice Vaticanus e o Códice Sinaíticos, são os dois principais manuscritos do Novo Testamento. Okay? Eles contêm todo o Novo Testamento e uma grande parte do Antigo Testamento em grego, ok? E eles já são do ano de 325. Você já tem uma compilação de todo o conjunto do Novo Testamento e uma parte do Antigo Testamento também. Mas aí você fala, nossa, ano 350 mais ou menos, já passou muito tempo, né? Passou aí 200 anos, 250 anos. Aí a gente vai ver a diferença dos escritos e vocês vão falar assim, bom, 250 anos não é nada de tempo. Okay? Pode passar, gente, por favor. Essa imagem está muito ruim, pode passar? Vou passar. Eu copiei para vocês. Platão, vamos falar sobre o nosso filósofo de novo. Escrita do século IV, no século IV a.C. A primeira cópia de Platão, daquelas 7, é do ano 900 depois de Cristo. Nunca mais tem Platão, né? E o texto está estabelecido, né? Ninguém duvida dos 36 diálogos de Platão, né? 1.300 anos, pessoal. 1.300 anos de diferença. César, né, o imperador romano, que escreveu Guerras Gálicas, foi escrito entre o ano 144 a.C., a primeira cópia também do ano de 900. Então o texto mais antigo que você tem de Platão e de César é do ano de 900 depois de Cristo, século X. E esse tempo todo de com a ausência dos textos platônicos, tenho certeza que eles vão entrar em cima da igreja, né? Falar da igreja que esconde os textos, que perseguia, e só foi aparecer no ano 900 porque durante todo esse tempo a igreja estava perseguindo, que a biblioteca de Alexandria e as coisas. Tanto, pessoal, que Platão ele exerce influência mais no cristianismo entre o século 7, 8, 9, 10, que começaram a descobrir os manuscritos deles, e Aristóteles não era conhecido porque não tinha achado o manuscrito dele. Quando o pessoal começa a achar, né, os muçulmanos começam a achar os manuscritos as cópias do Aristóteles, é que vai começar a descer influência lá no século 12, 13, na escolástica. Então você vê que é uma coisa. O Novo Testamento, nós temos um intervalo de 25 anos a 250 anos entre a primeira cópia que nós temos, né, não a primeira cópia que existe, existiram várias cópias, né, mas a primeira que nós temos recuperada foi 25 anos de diferença.
E 250 anos é o máximo para você ter o texto todinho de todos os livros do Novo Testamento aí. Ok? Pode passar. Então, aqui é um gráfico, de novo, para vocês, entre o tempo do original para a cópia. Todos esses aqui não dá para enxergar aí de vocês, mas são todos autores gregos. Se vocês verem, o gráfico de tempo é absurdo, é lá em cima. Então você tem, a última linha lá em cima, 1400 anos. E você tem esses dois aqui, Sófocles e Aristóteles. Sófocles é que escreveu tipo Rei, né, as tragédias. Você tem 1400 anos da primeira cópia aqui. E o Novo Testamento está aqui, ó. 25 anos, 50 anos, 200 anos. Okay? Vocês veem que é um abismo, né, que separa. Então nós podemos dizer que o Novo Testamento é o texto mais confiável de toda a antiguidade, junto com o Antigo Testamento. Ok? Pode passar, Leide. Aqui, esse daí é uma cópia, uma imagem do Códice Sinaítico que eu falei para vocês, né? Do ano de 340 depois de Cristo, que contém todo o Novo Testamento, exceto essas duas passagens, que nós vamos ver depois, e uma grande parte do Antigo Testamento. Esse J é aqui? Aonde? Ah, é João, o Evangelho de João. Foi mal, está em inglês. Okay? Então, esse é muito engraçado, porque Sinaítico, ele foi achado por um erudito do século XIX chamado Tischendorf, acho que fala assim o nome, e ele achou lá no Monte Sinai. Ele foi lá procurar, achou lá no mosteiro lá, esse Códice Sinaítico, e é o mais importante que tem nos Vaticanos. Ok? Então, pode passar. Agora vamos passar para a nossa última parte aqui, a precisão das cópias, as variantes textuais. Deixa eu explicar para vocês o que são variantes textuais. Nós não temos nenhuma cópia do Novo Testamento ou de qualquer outro livro que seja igual a outra, idêntica, cada linha e cada palavra. Okay? Então, toda vez que o manuscrito ele difere de outro, nós temos o que nós chamamos de uma variante textual. É um texto que varia, okay? De uma variante para outra. Okay? Deixa eu espantar vocês agora. Sabe quantas variantes nós temos no Novo Testamento? Chuta. 200 variantes? Não. 200 variantes. Tinha 2 textos. 10 mil. Não. 500 mil. Nossa. Aí você fala, você desespera, né? Tem 500 mil de variantes textuais nas 5.800 cópias do Novo Testamento tem. Considerando o número de cópias. De uma para outra, né? Exato, de uma para outra. Se um muda para outro, Isso. vai comparando. Mas mesmo assim, os liberais, o Bart Ehrman, eles batem muito nessa tecla. Porque se você tem 500 mil de variantes, como que você vai saber o texto original? Okay? E como o Vinícius falou, agora vamos entrar na apologética agora. Quanto mais cópias, mais variantes. Okay? Se nós tivéssemos 7 cópias do Novo Testamento com a nascimento de Platão, ia ter muitas poucas variantes textuais. Okay? Mas nós temos 5.842 cópias que se diferem entre si. Ok? Deixa eu ver o próximo slide. Ok. Deixa eu falar uma coisinha antes. Pessoal, outra coisa também que contribui para essas variantes é o seguinte: no português e nas línguas modernas, nós temos uma sequência na fala, não é? E a sequência mais normal é sujeito, verbo e predicado, né? Normalmente, mas a gente pode variar isso, mas não tem muita variação. No grego, não é assim, né, isso? O grego é uma língua que nós chamamos de uma língua declinável. O que isso significa? Que as palavras, elas são determinadas no texto, não pela posição que elas ocupam, mas pelo finalzinho dela. Então você tem uma marcação de sujeito, de predicado, de objeto direto no final da palavra. E a ordem não importa muito. Certo? Então, por exemplo, a gente pode falar: Jesus Cristo é o Senhor. Em grego, Jesus Christus est in Kyrios. Você pode variar isso, você pode fazer 50 variações disso e dizer a mesma coisa. Você pode dizer: Senhor é Cristo Jesus. Cristo é Senhor Jesus, em grego. Você pode dizer tudo isso, botando uma marcaçãozinha no final da palavra. Então, esse tipo de declinação de variante é a maioria, são a maioria das variantes textuais que nós temos. São coisas de ordens de palavras. Às vezes num texto está um artigo, no outro não está um artigo, já conta uma variante. Então não é algo escandaloso. Okay? Pode passar, David. Aí tem a ver. Dos 25 mil, conta os outros manuscritos. 25 mil manuscritos
podemos ter certeza de 97 a 98% do texto original. Se você for o mais pessimista possível, mais crítico, você diz, não, a gente tem 98% do texto original do Novo Testamento. Okay? Mas você pode dizer, não, eu posso ter certeza de pelo menos 100% do texto original do Novo Testamento. Metade das variantes são de ordem de palavras, adição de artigos, como eu falei. Nenhuma, isso é muito importante, pessoal, nenhuma variante afeta nenhuma doutrina central da fé cristã. Certo? Até o Daniel Oz, nas páginas dele, fala que o Bart Ehrman, que é o crítico, num texto muito antigo dele, ele vai afirmar isso daqui. Nenhuma variante textual afeta nenhuma doutrina da fé cristã. Só que nesse mesmo livro que ele fala isso, quando foi editado depois, tiraram essa frase. Por que será? Variante textual. Afetou a doutrina central dele. É verdade. Ele que mandou tirar, na verdade, né? Para falar que não, afeta a doutrina, mas não afeta a doutrina. Nenhuma variante, são variantes pequeníssimas que não afetam nenhuma doutrina. Então a doutrina da Trindade está toda na Bíblia, a doutrina da salvação pela fé, Jesus vai voltar, o julgamento final, okay? Todas as doutrinas centrais da fé cristã, nenhuma são afetadas pelo texto, pelas variantes textuais. Okay? Pode passar daí, acho que isso é mais importante para nós. Então ali tem uma pizza que eu fiz para vocês, está 400 mil variantes, mas a gente pode colocar umas 500 mil atualmente, né? Das 500 mil variantes, 99% são insignificantes, não afetam o sentido do texto. Só 1% são significantes, tem algum significado que pode alterar alguma coisa no texto. Okay? Pode passar, desde. De forma surpreendente, existem apenas 4 passagens em todo o Novo Testamento que são realmente desafiantes. Okay? Então, desses 500 mil de variantes textuais, só 4 passagens são mais difíceis, que são João 7:53 a 8:11, 1 João 5:7, Marcos 16:9-20 e Atos 8:37. Ok? Comentário rápido dessas passagens, bem rapidinho. Essa passagem de João 8 é aquela passagem da mulher adúltera, né? Que Jesus perdoa ela. Okay? Se você pegar a Almeida século XXI, uma tradução recente, está lá entre parênteses, todas essas passagens aqui. Okay? Se você sente fazer crítica textual nessa passagem, é muito provável que ela não seja original. Se a gente aplicar a crítica textual a essa passagem, né, que a gente vai ter hoje, mas a gente vai ter uma boa certeza, uma boa aceitação que essa passagem não é original. Okay? A segunda passagem, 1 João 5:7, vai falar da Trindade. 3 são que testemunham no céu, né? O Pai, a Palavra e o Espírito, né? Alguma coisa assim, não lembro o texto do quarto, mas também não é original. Okay? Marcos 16, eu lembro quando a gente pôs Marcos, eu fiquei com essa boquinha aqui, né? Vocês me deram Marcos 3, nós tiramos isso aí. Marcos, pessoal, Marcos 16, 9-20, também não é original. Okay? O que diz lá nessa passagem? Que a gente vai falar em novas línguas, Jesus vai falar assim, falarão em novas línguas, serpentes irão picar vocês e não vai fazer dano algum. Existem pastores na América Central, nesses lugares menos civilizados não, né? Menos avançados, ou com menos acesso à informação, que os pastores lá nas montanhas, eles realmente pegam cobras para picar eles. Então não é civilizado, né? Para mostrar que o texto bíblico é real. Vocês veem que só existe aqui esse ensino no Novo Testamento, não é verdade? Sobre uma cobra picar você não sofre dano algum. E se for original, então aí sim, aí ele tem que fazer mal para você não ficar uma cobra. Eu não boto a minha nota na boca de uma jararaca, né? Porque eu acho que esse texto não é original. E Atos 8:37 também. Mas pessoal, nenhuma doutrina que está aqui nessas variantes aqui, elas não afetam nenhuma doutrina e tudo que elas ensinam está em outros lugares do Novo Testamento. Por exemplo, o amor de Jesus vem perdoar aquela mulher. A gente vê isso em todo o Evangelho, Jesus perdoando o pecador. Okay? O ensino da Trindade, 1 João 5:7, está recheado de textos sobre a Trindade no Novo Testamento. Okay? O mandamento de Jesus pós-ressurreição, quando ele dá uma comissão, a gente tem lá em Mateus 28, e Lucas também. Okay? E Atos 8:37 também, a mesma coisa. Okay? Então, o que essas passagens ensinam, temos em outras partes do Novo Testamento. Essas são as 4 mais complicadinhas.
Ok? Agora, aí vai fazer um pouquinho de crítica textual em 2 minutinhos, só para você ver como que é. Pode passar aí, por favor, o trans aqui. Vamos abrir lá, vocês estão com a Bíblia aí? Vamos abrir, eu não estou, né? Lá em João capítulo 5. João capítulo 5. A cura do paralítico de Betesda, verso 1 ao 18. Eu acho que eu não vou ler tudo não, pessoal, eu vou parar em algum verso aqui, então você me acompanha. João capítulo 5, verso 1, vai para o verso 1. Ok, todos acharam? Passando certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, no qual na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e aqui, pessoal, vocês conhecem a história, né? Ninguém levava o homem para mergulhar no tanque, porque sempre tinha alguém antes dele. Então esse é o texto. Então tinha o tanque de Betesda lá, e toda vez que as águas agitassem, o anjo agitava a água, e o primeiro que mergulhasse no tanque ficava curado. E a gente vai ver o verso 3b ao verso 4. Você pode ler, Caio? Verso 3 e 4. Esperando que se movesse a água, enquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ok. Será que esse texto é original? Está em colchetes. Está em colchetes? Qual que é? É a 21? Atualizado. Atualizada? Alguém não está em colchetes? A sua não está, né? É por isso que eu falei, ixi, assim. Mas beleza, não tem problema. Não tem problema nenhum. Okay? Então vamos fazer um pouquinho de crítica textual para ver se esse versículo 3b e versículo 4 são originais. Okay? Pode passar, Leite, por favor. Nós temos na crítica textual, para explicar, evidência externa e evidência interna. Evidência externa são os manuscritos, comparação de manuscritos, okay? Comparação de citação, e evidência interna é o próprio texto citado ali. Então, na evidência externa, o texto está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos do Evangelho de João. Okay? Então, o que eu falei para o Vinícius lá, o P36 e o P150, se não me engano, são os 2 mais antigos do Evangelho de João. Não tem esses 2 versículos, essa metade do versículo e outro versículo. O Códice Sinaítico e o Código Vaticano também não tem, o Códice Vaticano também não tem, são os mais conceituados manuscritos, e uma porção de outros manuscritos não tem. Okay? Quais são os manuscritos que têm essas passagens? São manuscritos de menor importância e mais tardios, que incluíram esses 2 textos. Então esse primeiro ponto já é negativo para esses 2 versículos. Okay? É um consenso que esse texto não é original e a evidência externa é conclusiva, mas vamos ver a evidência interna. Pode passar, David. Evidência interna. O vocabulário desses 2 versículos é totalmente diferente de todo o restante do Evangelho de João. Então, se a gente for fazer uma sintaxe do grego, do texto grego, a gente vai ver que é muito diferente esses 2 versículos de todo o Evangelho de João, já é um ponto a menos. Okay? E a teologia é totalmente diferente de todo o restante da Bíblia. Não é? Convenhamos, se essa passagem é original, é o único lugar na Bíblia em que Deus faz alguma coisa por obras daquela pessoa. Aquele ditado, né? Deus ajuda quem se ajuda. A gente pensa que isso é um versículo bíblico, né? Mas não é. Não é uma crueldade. Coitado do rapazinho, ficou 40 anos lá, 38 anos da vida dele lá, esperando alguém levar ele. Aí o anjo descia e falava: ah, coitadinho de você, mas fazer o quê, né? O outro correu primeiro. É bullying, né? Coitado. E Deus vai fazer isso, né? Quem chegar primeiro eu abençoo. Não, a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. A Bíblia sempre ensina que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, através da fé da pessoa. Ok? William, essa história é encontrada em
por exemplo, dos 8.500 mais ou menos manuscritos, está nos 8.500? Não está. Nos principais, os mais antigos, não. Não a história, esses 2 versículos, a história está. O restante do texto está. Sim. Mas é a parte final do versículo 3 e o versículo 4. Místico. Né? Isso. O que acontece? No século 6, alguns peregrinos foram para Jerusalém e começaram a ensinar que no tanque de Betesda o anjo descia e curava as pessoas. E baseado nisso, o pessoal começou a acreditar. Né? E no ano de 1898, se eu não me engano, arqueólogos católicos foram lá no sítio de Jerusalém, lá no campo lá, e cavaram esse tanque de Betesda e descobriram que o lugar lá, o terreno, né, embaixo dele, tinha alguns fenômenos que eu não consigo explicar para vocês, geográficos, que faziam borbulhar, né, aquela água daquele tanque em momentos aleatórios. Então havia alguma atividade lá embaixo da terra, isso é muito comum no Oriente Médio, que de tempos em tempos aquela água borbulhava. Okay? E pessoal, no século I era muito comum as pessoas se medicarem através de águas. Então, por exemplo, lá, vocês sabem que Paulo escreveu Colossenses, né? E vizinho de Colossenses tinha Hierápolis e Laodiceia. Hierápolis era conhecida por ter águas quentes, que faziam bem para o corpo. E Colossenses era conhecido por ter águas frias, que faziam bem para o corpo também. E Laodiceia não. É por isso que quando Jesus fala para Laodiceia, lá em Apocalipse, não seja frio ou quente, não estava falando de condição espiritual. Estava falando para ele, já que ela não é nem fria, nem quente, estava falando que ela não fazia bem nenhum para as pessoas. Está falando, é um parênteses, né, que eu abri aqui. Mas o pessoal entrava no tanque e se sentia melhor ali com aquelas águas, não tinha, né, Dorflex, não tinha SUS, né, graças a Deus, naquela época. É uma moda de fazer medicina. Okay? Então, o texto original não tem essa passagem que o anjo vem e desce e agita as águas e quem entrasse lá seria curado. Ok? Poderia ser que o paralítico acreditasse nisso? Poderia ser. Mas não é o que o João, o apóstolo, escreveu. Porque se o apóstolo João escreveu esse texto, então é verdade. Então realmente tem um anjo que desce e agita as águas. Okay? Mas se ele não escreveu, podia ser uma crença popular. E Jesus curou aquele paralítico exatamente para mostrar que a fé dele era espúria, né? Que era uma superstição, que ele era a fonte da verdadeira cura. Era uma superstição judaica na época. Vocês veem? Como a crítica textual, ela não é contra nós, ela é a favor de nós. Quanto mais nós temos o texto original, melhor para nós. Nós temos aí, no mínimo, 98% de certeza do texto. Ok? Eu poderia terminar aqui, pode passar daí aqui alguns outros livros, se vocês quiserem consultar, bibliografia. Okay? Então nós podemos concluir que o Novo Testamento, nós temos o original, não o original escrito, mas o original, o texto, por causa que Deus preservou esse texto, nós temos uma massiva evidência disso.